melhor episódio de The Last of Us até o momento. E eu acho que não vai ter aí um episódio melhor do que esse, porque esse aqui foi o episódio mais The Last of Us de toda a série The Last of Us. Teve de tudo, teve infectados, teve batalha com humanos e referência a jogos, e uma das cenas mais insanas e dramáticas da série. Então vem comigo pra gente ver tudo isso que aconteceu nesse episódio insano que foi o episódio 5. It ends the way it ends. E vocês já têm acompanhado a gente aí por 4 episódios. Esse aqui é o 5º dessa nossa saga, né? Acompanhando a série de The Last of Us. E tem trazido várias coisas interessantes, ampliando ainda mais o lore, né? Que é a história desse game aí. E assim, é insano o que a HBO está fazendo. Esse aqui foi um dos episódios mais bem avaliados e sim, ele é muito bom mesmo, se não o melhor episódio da série, pelo menos até o momento, que a gente não sabe aí o futuro. E o episódio, como eu falei, mais The Last of Us que a gente teve até o momento, teve tudo que a gente quis, né, em toda a série. Teve referência aos jogos, teve várias cenas novas, né, nesse contexto novo, teve luta contra as pessoas, teve referência a gameplay, teve muita coisa boa. E para conferir tudo isso, já vai largando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro de tudo, porque assim, está insano. Realmente esse episódio foi de tirar o fôlego. E antes de começarmos aqui de fato a nossa resenha, lembre-se que a gente vai falar alguns spoilers do episódio e também, né, algumas coisas aí do jogo. Se você quer ver aí o jogo e a série antes de ver a nossa resenha para não tomar spoiler, então fica à vontade, mas volta aqui depois para você ver a nossa opinião. Belezura? Então dito isso, agora sim, vamos ao vídeo. E a gente pode começar então com o que dá início aí ao episódio 5, onde temos o que foi apresentado o dia em que a Fedra perdeu na cidade de Kansas, que era uma cidade muito oprimida pela Fedra, né? Uma das piores, onde a Fedra realmente se tornou um regime basicamente ditador, fazendo o que queria com a população. E quando eu digo o que queria, é realmente o que queria. E com isso, né, tivemos 3 lados, que é o lado da Fedra, que seria o governo, né, do local ali, temos a resistência e no meio temos o pessoal que seria os informantes, onde se encaixa o Henry, né, que é o personagem que é abordado aqui nesse episódio, que no jogo, né, tem umas coisas diferentes porque eles estavam somente passando pela cidade, o grupo em que ele estava, e acabaram, né, se confrontando com o grupo da cidade que, né, basicamente matou a galera dele e só sobrou ele e o seu irmão. E aqui na série não foi isso, né? Ele era um informante. Mostrando algumas nuances aí, onde o Joel e ele acabam conversando e ele acaba contando, né, mais ou menos o que aconteceu ali para ele se tornar, né, a pessoa mais procurada da cidade, basicamente. E ele então faz, né, uma proposta, né, para o Joel, que ele conhece o caminho para sair da cidade e o Joel, né, entraria com a parte aí de abrir este caminho, porque ele realmente acredita que tem uma saída pelos túneis da cidade, que há algum tempo, né, está vazio, mas anteriormente tinha infectados ali. Mas no caso de houver, né, algum vestígio ali de infectados, o Joel entraria aí para dar conta dos infectados. Então eles traçam o plano e eles realmente vão, né, seguir por isso. Quando eles chegam ali no subterrâneo, eles veem que realmente está vazio, mas eles avançam com cuidado, que o Joel deixa bem claro que é para ir, né, com cuidado. E aí um novo diálogo acontece, onde Henry fala que ele não foi totalmente sincero, que realmente ele pode ter matado sim uma pessoa, que é o grande motivo do episódio, onde Henry confessa que realmente ele fez uma coisa ruim. Para proteger o seu irmão, né, ele acaba tendo que fazer algumas escolhas, porque o irmão dele se tornou mais frágil, né, na série do que é no jogo. Eles colocaram ele como surdo-mudo e também com a leucemia, e esse foi o grande motivo dele ter feito essa coisa ruim. Ele acabou se transformando em um informante para conseguir um remédio para o seu irmão, né, um remédio para a leucemia, que estava sob o controle da Fedra, e que ele começou a barganhar ali com, né, os agentes da Fedra, dizendo que para ele conseguir esse remédio ele teria que fazer um serviço
serviço grande, ele teria que entregar alguém grande. E foi isso o que ele fez. Ele acaba entregando o líder, né, da resistência, que é o irmão da Catelyn, a grande vilã desse episódio aqui, né? Que no episódio anterior eu falei que a gente não tinha muita empatia com ela, a gente não tinha esse ar que ela seria uma, sei lá, uma pedra no sapato mesmo, e ela não seria imponente. O que teve ali alguns momentos nesse episódio, que eu vou mencionar para vocês, em que ela se impôs como realmente a vilã. O que foi uma coisa boa, mas ainda assim aquele momento, né, bem pontual. E aí que vem a parada, né, que a gente já se aprofunda um pouco mais dentro da personagem, mostrando que ela não era uma pessoa ruim, mas ela acabou se tornando, né, essa pessoa após a morte de seu irmão e também, né, por todos esses anos de maus tratos da Fedra. Então avançamos mais um pouco com o Joel e com o Henry ali e descobrimos, né, que realmente o Joel vê que eles são apenas crianças tentando sobreviver ali em um mundo, porque a inexperiência deles deixa isso bem claro, né? Então, em vários momentos a gente vê isso acontecendo, né? O Henry tomando algumas decisões por impulso, deixando o Sam fazer algumas coisas e que realmente eles não sabem o que eles estão fazendo. E é aí que avançamos para o momento mais The Last of Us de toda a série, né? Onde temos todos os elementos aqui, temos a parte referência à gameplay, que é insana, temos também, né, o momento ali dos infectados e também a disputa contra os humanos, então tem todas essas questões aí. E também o momento do discurso mesmo da vilã, da Catelyn, né, a personagem aí que deixou a desejar no quarto episódio, mas com esse discurso ela realmente, assim, pegou pesado na parada. Mas vamos do começo, né? Eles acabam indo em direção ali a sair da cidade, porque eles já estão bem próximos, eles só precisam atravessar uma ponte, mas um atirador estava aguardando eles ali. E aí ele, né, começa a atirar neles e o Joel vê que ele é ruim de mira e está de noite, ou seja, dá pro Joel dar a volta na casa e pegá-lo ali, né, meio que de surpresa. Então é isso que ele faz, mostrando que é realmente a parte, né, do jogo que isso acontece. E ele chegando lá, então, finalizando o inimigo, ele acaba descobrindo que ele estava passando a informação de que eles estavam ali e a Catelyn está vindo com a galera toda para pegar o Henry. E então ele grita, né, para eles correrem e saírem logo dali. Então vem a parte do tanque, né, a cena do tanque que a gente vê no jogo também. Mas teve algumas pequenas mudanças para encaixar aqui na história, né? Então o Joe acaba acertando o motorista, né, do tanque ali, né, do caminhão tanque, quando ele está indo em direção a Ellie e o Henry, e o caminhão tanque acaba invadindo uma casa, né, e explodindo basicamente. E então a Catelyn chega e começa a falar que ela quer capturar o Henry a todo custo e que era para ele se entregar logo. Então ele fala que vai se entregar, mas que era para ela deixar as crianças em paz. E aí ela diz só que não, que realmente ela não vai fazer isso, que ela vai matar todo mundo. E aí ele fala, né, com inocência ali, falando que eles eram apenas crianças. E ela diz realmente que ela não se importa com isso, que crianças morrem o tempo todo, fazendo um discurso bem pesado, o que, né, mostra que a personagem realmente criou, né, essa angústia, esse ódio mesmo. Então, né, o Henry vai se entregar e uma coisa impede, né, a Catelyn de atirar nele. Basicamente, o caminhão que tinha atingido uma casa é muito pesado para o solo que estava fino naquela parte ali. Então o chão acaba cedendo e muitos infectados saem dali de dentro. Assim, é uma insanidade a quantidade de infectados que tinha ali. Porque basicamente a Fedra foi pondo eles, né, no subsolo ali, no subterrâneo, e deixaram eles lá. O que ocasionou aí em vários tipos de infectados, que são os estágios, né? O estágio 1, que é o corredor, o estágio 2, os instaladores, e o estágio 3, que o fungo está há muitos anos ali no hospedeiro, e aí se transforma no baiacu. E a cena em que o baiacu aparece, meus amigos, é uma insanidade. E mostra o porquê, né, basicamente, deles terem guardado o baiacu até este momento. Porque mostra ali, né, que o baiacu é, assim, insano. Não tem como pará-lo. Ele é realmente um tanque, né, onde fica toda uma crosta em volta do corpo do hospedeiro, uma crosta de fungo ali, impenetrável basicamente, porque o personagem, né, que eu esqueci o nome, que é o ator, né, que faz o Tommy no jogo, ele fala pra Catelyn ir embora e que ele vai ali, né, meio que se sacrificar para ela sobreviver.
e ele descarrega um pente de bala no Byaku e não faz nada. O Byaku simplesmente sai correndo como se não houvesse amanhã, pega ele e arranca literalmente a cabeça dele como se fosse um boneco. Assim, é insana. E aí vem o momento, assim, da gameplay mesmo que a gente vê, né? Onde o Joel está na casa, atirando nos inimigos lá embaixo e impedindo que eles ataquem, né, os 3 que estavam lá. E aí vem uma cena, assim, que me deixou, assim... Meu, que cena insana, né? Que a Ellie acaba entrando dentro de um carro para fugir ali de alguns infectados e o Joe acaba, né, eliminando esses infectados. Mas uma consegue entrar no carro, que é uma criança que está infectada, né? E ela se transformou em um instalador. E a cena é assim insana, porque assim lembra muito o Exorcista. A parada é bem bizarra mesmo. A palavra é essa, bizarra. Mas a Ellie, né, demonstrando uma coragem nesses momentos, mostrando também que esse personagem evoluiu muito, né? A Ellie evoluiu muito, acaba fugindo ali dessa instaladora ali e ela vai então em direção ao Henry e ao Sam, que estavam sendo atacados neste momento. E ela meio que consegue até sair dali e tentar correr, né, para se esconder ali, né, em meio aos carros. Então, né, a Kathleen acaba escapando ali do Byaku, mas ainda não impede ela de ir atrás do Henry, porque esse ódio dentro dela acabou tomando conta do coração dela mesmo. Então ela vai para matar o Henry e a menininha instaladora que eu mencionei para vocês aparece, né, e ataca ela. Então, né, eles acabam fugindo e os infectados vão em direção à cidade, porque eles estavam vivendo tranquilos, né, e basicamente fazendo barulho e coisas do tipo. E aí eles vão em direção à cidade e basicamente a cidade já era, né, porque o Byaku é insano. E aí eu deixei para falar agora no final, assim, a cena mais impactante e a construção do episódio em si. Muitas pessoas interpretaram de uma forma um pouco mais inocente em parte da Ellie na cena, mas eu acredito que foi um pouco mais por outro lado. Vou passar a minha visão para vocês, né? A cena em questão, eles já estão fora ali da cidade, esperando, né, basicamente amanhecer. Então eles vão passar a noite ali. E eles estão em um cômodo e o Sam e a Ellie estão em outro. Então o Sam acaba perguntando para Ellie qual era o medo dela e se ela tinha medo. E ela fala ali que tinha medo sim, né, a todo momento, dá uma brincadinha, mas ele está falando sério. E ela então conta que ela tem medo de ficar sozinha. E fala se ele tem algum medo. Então ele diz que o medo dele é se transformar em um monstro, ou seja, em um infectado basicamente. E aí ele mostra para ela que ele foi mordido e está infectado. E aí vem a cena em que muitas pessoas acham que a Ellie foi inocente, e ao meu ver foi um pouco diferente, né? Até nesse começo pode ser sim que ela tenha sido inocente de algum modo, porque ela fala pra ele, né, conta pra ele que ela também foi mordida e já faz muito tempo e que ela não se transformou, e aí ela pode ser a cura para esse fungo aí. E aí ela, na inocência, corta a mão, né, e passa o sangue dela na ferida. Então ela fala que isso talvez curaria ele. E até esse momento pode ser sim que ela tenha sido inocente, mas é aí que vem a parte que eu acho que não era inocência, porque ela abraça ele e no olhar dela, né, passa ali uma sensação de que ela está apenas tentando amenizar a dor, o sofrimento ou até o medo dele se transformar. Então ela está tentando amenizar o que iria acontecer. Então, né, passa-se ali a noite, então ela acorda e vê o Sam, né, sentado na lateral ali da cama. Então ela vai até ele, né, chama ele e ele já se transformou basicamente. E aí vem a cena assim que, meus amigos, é triste, é insana e a cena mais assim, eu acho que é a cena mais triste, mais dramática da série. E também, né, a cena mais fiel talvez ao jogo também, porque é exatamente daquela forma que acontece. É assim, é uma cena insana, é uma cena tremenda mesmo, uma cena assim que se fica impactado porque ele acaba matando o irmão. E além disso, né, é uma criança, a morte de uma criança é muito pesada. E mostra todo esse drama, porque ele fica confuso, né, tudo o que aconteceu ali foi de uma vez, foi... um negócio bem repentino e ele teve que fazer essa escolha, e aí depois que ele fez a escolha ele realmente entendeu o que aconteceu, o que ele fez,
E ele perde o sentido da vida e ele acaba se matando, igual o jogo. A cena é idêntica, basicamente. E aí vem a parte que você fica mais impactado ainda, porque a Ellie vê tudo isso acontecer na frente dela. O Joel já viu isso várias vezes, provavelmente, né? Ele já está calejado, mas a Ellie fica muito, assim, impactada. Tudo aquilo que ela construiu dentro desse episódio, né? Dentro desses dias, acabou indo por água abaixo em questão de segundos. No momento em que o Sam e o Henry estavam sendo atacados, provavelmente foi o momento em que ele foi mordido. Então o Joel enterra, né? Os dois ali. E a Ellie, né? Pega o negocinho dele ali que ele usava para escrever, né? Como se fosse uma lousa mágica. E escreve desculpa, como se fosse culpa dela de não ter dado certo, né? A parte ali dela passar, né, o sangue dela na ferida dele. Ela achava que era a cura ou coisa do tipo, então eles vão, né, ficam ali nesse drama. Aí ele meio que, tipo, faz um descaso, mas ela realmente está sofrendo, dá pra ver isso nas falas dela. E ela chama o Joel e o Joel consegue entender o que ela está passando neste momento. O que provavelmente vai acarretar em ainda mais, né, um aprofundamento aí na relação entre os dois. E o episódio finaliza dessa forma. E assim, vem a minha opinião sobre esse episódio, que é insano. Episódio assim, 10 de 10, pra mim é o melhor episódio disparado da série. Depois vem o segundo episódio, que também é assim, insano. Esses dois episódios são insanos, mas o 5 é realmente The Last of Us. É sobre isso, é sobre isso. Temos tudo o que é The Last of Us neste episódio. É o episódio mais The Last of Us da série The Last of Us, basicamente. Então esse aqui é um 10 de 10. Então essa foi a nossa resenha sobre o episódio 5 de The Last of Us. Espero que vocês tenham gostado, né, do jeito que eu debati aí com vocês, minha perspectiva, que provavelmente é um pouco diferente de algumas pessoas. Espero que vocês tenham gostado, né, desse debate aqui, e deixem nos comentários o que você achou, beleza? E já aproveitando que você está aí, né, comentando aqui na nossa resenha, já aperta o sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, como eu falei, faz tudo isso aí que ajuda demais a gente aqui, belezura? Então, para você não ser infectado aí pelo Cordyceps, deixa o like, hein, senão ele vai te pegar, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar aqui duas recomendações. A nossa playlist aqui da resenha, claramente da resenha, e também, né, os lançamentos do mês, que tá bem interessante aí pra vocês, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!